trabalhei como dançarina por um tempo em uma cidade pequena no sudoeste enquanto juntava dinheiro e pensava no que faria a seguir. A verdade é que eu até gostava do que fazia e também do lugar onde trabalhava. Um clube pequeno onde um grupo de garotas, 5 ou 6 de nós, se revezava para dançar no palco central e receber as gorjetas. Confesso que no começo foi um pouco intimidador, mas depois de algumas semanas eu já estava adaptada e também fiz amizade com as outras dançarinas, com o DJ e com os bartenders. Às vezes, umas garotas locais apareciam, querendo dançar, ou algumas pessoas com problemas que queriam se distrair por um tempo, ou apenas garotas procurando um pouco de emoção, achando que isso as faria se sentir empoderadas. E teve ainda as que faziam isso para tentar dar o troco nos ex. Nesse ambiente, tem um pouco de tudo. O nosso clube não era tão cheio quanto o grande da cidade, que vivia lotado, mas claro, às vezes a gente tinha nossas próprias noites loucas, só nós no palco. Claro que esse tipo de trabalho acaba atraindo uns tipos estranhos, mas a maioria das pessoas que conheci lá, incluindo os clientes, era bem normal. Na maioria, eram solitários, mas normais. No entanto, sempre tem umas exceções. Nunca falta aquele cliente problema de vez em quando, e considerando os seguranças indo e vindo, tinha noites que a gente ficava sem segurança na porta. Quando isso acontecia, eu ficava um pouco protetora com as minhas meninas. Eu sou uma mulher grande e pratiquei taekwondo por vários anos, então sei me defender bem. Além disso, tenho aquele não me enche na cara que a maioria das pessoas percebe na hora. Eu simplesmente não tolero gente folgada. Nesse ambiente, você não pode confiar nas pessoas demais. Tem que estar sempre alerta. Lembro de uma noite em particular. Eu parei na CVS para comprar um Red Bull antes do meu turno. Sabe, às vezes era necessário um pouco de energia extra para aguentar o dia. Quando chegamos no clube, nos arrumamos e fomos para a varanda fumar enquanto esperávamos os clientes. Eu estava lá com 2 outras dançarinas e estava bem ventando, o que é sempre um sinal estranho naquela cidadezinha do deserto. Aí começamos a conversar sobre energia ruim e essas coisas, e uma das meninas, que chamaremos de Lila, contou uma história de quando ela trabalhou no clube maior. Ela disse que uma vez, ao chegar para trabalhar, começou a sentir que algo não estava certo. À noite, 3 garotas de fora atacaram ela no vestiário. Ela teve que se defender e acabou batendo em uma delas com o sapato, causando uma confusão que até a polícia teve que intervir. Lila disse que conseguiu sair bem, mas as meninas fugiram com as coisas dela. A conversa ficou séria depois da história de Lila, e eu falei para elas que eu sempre estaria lá para proteger elas, sem hesitação. Era aquele tipo de conversa que você tem às vezes, ainda mais porque a atmosfera estava meio estranha, mais sombria do que o usual. Depois de um tempo, estávamos lá fora de novo, mas dessa vez éramos mais pessoas. 3 dançarinas a mais e o DJ, conversando na porta. Eu estava lá quando uma garota parou e saiu do carro, junto com 3 adolescentes, 2 meninas e um garoto. Honestamente, eles não pareciam ter mais de 20 anos, e eu tinha certeza que eram. Não posso falar muito sobre o garoto, exceto que ele era bem normal e parecia emo. Havia uma menina loira com uma postura estranha, toda encurvada como se fosse cair a qualquer momento, com a cabeça baixa e o cabelo bagunçado. A expressão dela era de extremo pessimismo, tipo o Eeyore, mas menos fofo. E tinha a terceira garota, que não era exatamente um modelo. Ela era pequena e gordinha, com dentes de castor, um nariz de porquinho e muitas sardas, além de uma voz irritante que me deu um arrepio. Ela começou a contar uma história longa e dramática de por que estava ali naquela noite, dizendo que queria ser dançarina, que tinha filhos e não queria mais morar com a avó, que estava aguentando a situação até dar um rumo na vida. Ela não parava de falar e tentou fazer com que todos nós a deixássemos entrar no clube. Deixe-me dizer, em strip clubs ninguém se importa com o motivo de você estar ali. Então foi um pouco estranho ela contar tanta coisa pessoal para quase todo mundo no lugar, sem ninguém perguntar. Ela disse que nunca tinha dançado antes e estava super nervosa. Então tentamos convencer ela a relaxar e aproveitar a noite. A menina que a chamávamos de Annie tinha cachos laranja e castanhos, o que dava nela uma vibe de Danny, a órfã, mas de uma maneira que não era nada atraente. Assim que chegamos no vestiário, ela começou a fazer comentários super inapropriados sobre mim.
falando sobre os meus atributos, como eu era sexy e que queria fazer coisas comigo. E olha, estamos num clube de strip, mas isso não significa que você pode assediar pessoas que acabou de conhecer. Decidi ignorar tudo aquilo porque, sinceramente, não me sentia ameaçada. Ela tinha cerca de 1,80 metros e não era nada intimidadora. Eu sou mais alta que ela. Tenho mais de 1,87 metros com salto, então isso não era um problema. Era só dar um empurrão nela e pronto. Mas isso não fazia dela menos irritante. Depois que ignorei as cantadas dela, ela veio com a história de que não tinha roupa para dançar, nem sapato, nem maquiagem. Não tinha trazido nada, e isso foi um pouco estranho. Mas como sempre fomos solidárias, acabamos arrumando algumas coisas para ajudar ela e ela continuou falando sem parar. Agora, a história dela envolvia a avó e os ancestrais, acrescentando detalhes àquela história esquisita, pedindo emprestado algumas coisas, como delineador, ou qualquer coisa que você não pediria para alguém que acabou de conhecer. As outras garotas, como sempre, tentaram ajudar ela e fazer com que se sentisse mais confortável e menos ansiosa, embora ela estivesse realmente pesando o ambiente. A noite foi passando e todos nós ficamos nos perguntando o que estava acontecendo com essa garota. Era como se a atmosfera estivesse ficando cada vez mais estranha. Ela estava sentada no bar, olhando uma garota no palco. De repente, soltou: "A gente tem que tirar a blusa." Eu, em choque, respondi: "Você está em um strip club. Do que você está falando?" Por fim, ela subiu no palco, fez umas músicas e depois, muito dramaticamente, tropeçou na saída e 3 pessoas a levaram para o vestiário dizendo que ela torceu o tornozelo. Sentamos ela numa cadeira. Depois de examinar o tornozelo dela, percebemos que estava tudo bem. Não havia nada. Ela claramente estava fingindo tudo. A garota da porta enfaixou o tornozelo dela com um band-aid improvisado. Ridiculamente, começou a pedir nossas coisas, como celulares e maquiagem. Ela também queria comer nossa comida e beber nossos drinks. Em um momento, comentou que ia ligar para a avó e começou uma videochamada enquanto se arrastava para o banheiro. Foi quando eu ouvi um grito tremendo e um baque. Acontece que o joelho da Anne, sim, a outra perna, tinha cedido e ela estava caída no chão do banheiro, segurando a perna enquanto fazia uma careta para o telefone. Fui ajudar ela e, olhando a tela, vi que quem estava do outro lado parecia ser o cara que a tinha deixado lá, mas com uma daquelas máscaras de apneia do sono, com vários tubos ligados. O telefone estava tão perto que só vi o rosto dela iluminado. Então pensei que talvez fosse a avó dela. Mas quando eu vi a tela, congelei. De repente, eu passei de achar ela só uma chatice para me perguntar quem realmente era essa garota e o que ela queria. Assim que me viu, ela cortou a chamada imediatamente e se sentou de volta na cadeira. As outras meninas estavam insistindo para ela ligar para os amigos para irem buscá-la, porque estava claro que aquilo não ia funcionar. Mas ela insistia que queria dançar. Como, se não conseguia andar? Mas isso não foi a única coisa estranha e suspeita. Mesmo tendo levado o celular, ela dizia que não conseguia fazer chamadas, exceto a videochamada para a avó, com umas desculpas estranhas que não faziam sentido. Era uma loucura. Parecia que ela ainda queria que fizéssemos favores para ela, como se já não estivéssemos desconfortáveis com a presença dela. Nesse ponto, nenhuma de nós queria dar mais nada para ela, devido à vibração ruim que ela estava transmitindo e às desculpas absurdas que estava dando. Dava para perceber que ela não queria ir para casa, e a situação estava ficando cada vez mais absurda. Se ela fosse apenas uma garota nervosa que se arrependeu de se despir, já era o suficiente. Mas o problema é que ela estava tentando nos manipular para fazer o que ela queria. Ela voltou para o banheiro e depois de mais 10 minutos, finalmente decidiu ir embora. Depois que ela finalmente saiu, todos nós ficamos em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. Era como se algo estivesse fora de lugar o tempo todo e, honestamente, o que mais me incomodava era a sensação de que ela estava tentando nos controlar de alguma forma, como se soubesse algo que não deveríamos saber. Não era só sobre ser uma garota desesperada querendo entrar no mundo da dança. Havia algo mais. Algo escuro que pairava no ar quando ela estava por perto. As outras garotas começaram a conversar sobre a estranheza daquela noite. E, embora ninguém dissesse nada explicitamente,
Podíamos sentir que todas estavam pensando o mesmo. Nós, que trabalhávamos ali, conhecíamos o comportamento dos clientes, as pessoas que iam e vinham, mas ela parecia algo fora de contexto. Depois de algum tempo, as coisas voltaram ao normal, e o clube seguiu a rotina, com mais clientes chegando e outras dançarinas subindo ao palco. Mas, honestamente, aquela noite me marcou. Eu nunca consegui entender completamente o que aconteceu com aquela garota. Eu sempre me perguntei se ela estava apenas passando por uma crise ou se havia algo mais sinistro por trás de tudo isso. E, mais ainda, me perguntava por que ela parecia tão interessada em nos manipular, se fosse só uma pessoa comum. Nos dias seguintes, nunca mais soubemos dela. Nenhuma das meninas teve mais notícias ou a viu por ali, e aquele incidente, embora tenha parecido apenas uma situação estranha no começo, ficou gravado na minha memória como algo muito mais perturbador. Até hoje, toda vez que penso naquela noite, sinto um arrepio na espinha, como se a resposta para tudo o que aconteceu estivesse bem na minha frente, mas sempre fora de alcance. E, sim, talvez fosse só uma garota com problemas, tentando encontrar uma forma de escapar da sua vida. Mas, naquele momento, em meio ao silêncio pesado do vestiário e à sensação de que algo estava errado, eu comecei a acreditar que, às vezes, o que parece ser só uma coincidência pode esconder algo muito mais sombrio. Quando eu estava na escola, eu era um aluno bem problemático e meu amigo Xander e eu sempre acabávamos arrumando confusão com os professores por causa das nossas travessuras. Imagine o clássico palhaço da turma. Era assim que o Xander e eu éramos, fazendo os professores surtarem de raiva quase todos os dias. Às vezes, o diretor ligava para nossos pais para reclamar, mas não adiantava muito. Quer dizer, nós até recebíamos punições, mas no final, valia a pena. Apesar de toda a nossa bagunça, éramos bastante bons nos estudos, então nossos pais simplesmente fechavam os olhos para as nossas palhaçadas na maior parte do tempo, a não ser quando passávamos do limite. À medida que fomos ficando mais velhos, nossas brincadeiras foram ficando mais complexas. Hoje, olhando para trás, fico um pouco mal por tudo o que fizemos com os professores e a equipe da escola. Mas hoje eu quero contar uma história assustadora sobre uma brincadeira que deu muito errado. O Xander e eu éramos arteiros, acho que isso já ficou claro, mas também éramos curiosos sobre ciência. Estávamos sempre fazendo projetos científicos incríveis e ganhávamos vários prêmios na escola por isso. Na verdade, acho que nossa inteligência foi o que nos impediu de sermos suspensos ou expostos da escola. No 9º ano, começamos a usar o laboratório de ciências e adorávamos colocar a mão na massa. Desde dissecação de rãs até experimentos simples, nós adorávamos aquilo. Mas teve um experimento que se mostrou mais complicado. Era um experimento que envolvia misturar água com ácido. O Xander e eu estávamos super empolgados, mas a professora nos avisou para fazer com muito cuidado, pois poderia ser perigoso. Porém, ao invés de prestarmos atenção, estávamos muito ocupados mexendo nas ferramentas e brincando. Praticamente não ouvimos nada do que ela nos disse. Quando chegou a hora de fazer o experimento, o Xander, que estava mais empolgado do que eu, se jogou na ação. Ele pegou os tubos de ensaio, brincando, despejou o ácido na água de uma vez, quando deveríamos ter feito o contrário, despejando a água no ácido, devagarinho. A professora percebeu o erro e correu até nós, mas antes que ela pudesse nos impedir, a reação exotérmica já havia ocorrido e o líquido quente espirrou. O Xander, no meio do susto, largou os tubos para se proteger, mas o líquido quente caiu na camisa dele e ele teve que ser levado para o hospital. Tudo isso aconteceu 2 meses antes do aniversário dele. A professora também sofreu queimaduras graves e teve que ser hospitalizada imediatamente. Foi a primeira vez que nossas travessuras machucaram alguém dessa forma. Depois do incidente, o diretor ligou para os nossos pais e nós fomos suspensos por 1 semana. Quando voltamos, soubemos que a professora ainda estava se recuperando e nunca mais voltaria à escola. Ficamos terríveis por tudo isso, mas honestamente, nossos anos de adolescência não nos ensinaram nada. Continuamos a fazer piadas e provocar nossos colegas e professores o tempo todo. O Xander também tinha um péssimo hábito. Ele adorava roubar tubos de ensaio. Sempre que íamos para o laboratório,
Ele pegava alguns e achava muito engraçado ver os professores sem entenderem por que estavam sempre sumindo. Obviamente, eu nunca dizia que era o Xander, o ladrão. Ele gostava de cultivá-los em casa com plantas diferentes, porque também tinha uma grande paixão por plantas. Quando o aniversário dele chegou, seus pais decidiram fazer uma festa surpresa. O nosso novo professor de ciências, que não sabia nada sobre as nossas bagunças, colocou o Xander e eu para cuidar da limpeza dos equipamentos do laboratório. O Xander viu isso como a oportunidade perfeita para roubar vários tubos de ensaio. Eu avisei que era uma péssima ideia, mas ele estava tão determinado que simplesmente me disse que ia fazer mesmo assim. Na época, eu era o mais maduro da dupla. Por causa das consequências das nossas brincadeiras anteriores, aprendi a respeitar certos limites. Mas o meu amigo era outra história. Mesmo assim, não achei que as coisas pudessem sair tão errado, embora, no final, eu realmente tivesse previsto isso. O Xander e eu, junto com mais alguns colegas que também precisavam ajudar, quase tínhamos terminado de limpar tudo quando ele decidiu que era hora de pôr seu plano em ação. Pedimos para os outros alunos saírem antes de nós e não se preocuparem, pois terminaríamos o trabalho, trancaríamos o laboratório e devolveríamos as chaves para o professor, como era nossa responsabilidade. Um deles, o Léo, que estudava com a gente desde o ensino fundamental, sabia bem da nossa mania de fazer travessuras e se meter em encrenca, então não estava completamente confiante. Mas no final ele concordou e foi embora. Afinal, não era problema dele. Entre as minhas tarefas estava também levar o Xander para casa depois da escola para a festa, que ele nem sabia que ia ter, então eu precisava tomar cuidado para não atrasar. Quando os outros saíram, o Xander começou a encher os bolsos da calça com os tubos de ensaio e me pediu para roubar alguns também, mas eu me recusei. De algum jeito, conseguimos nos esconder no banheiro durante a última aula, ao invés de voltarmos para a sala, e quando o dia escolar terminou, ele e eu começamos a caminhar para casa. Todos os nossos amigos estavam planejando ir à festa e o Xander estava com os tubos escondidos nos bolsos. Então eu o avisei várias vezes para tomar cuidado com aquilo. Quando chegamos à casa dele, ele abriu a porta com a chave e acendeu a luz. De repente, um grande grupo de umas 30 pessoas, eu incluso, gritou surpresa, mas nesse momento o Xander perdeu o equilíbrio com um susto e tropeçou no tapete, caindo de forma estrondosa no chão. No começo, todos riram, achando que era algo sem importância. Todos, exceto eu, que coloquei as mãos na cabeça rezando para Deus que o que eu pensava não tivesse acontecido. Mas, infelizmente, aconteceu. Todos passaram de risadas para pânico quando viram o Xander sentado em uma poça de sangue, justamente quando sua mãe entrou com o bolo. Eu corri até ele e comecei a gritar como louco para chamarem uma ambulância. E em um instante todos os convidados perceberam o que tinha acontecido. Os tubos de ensaio haviam quebrado nos bolsos dele quando ele caiu, e todos os cacos de vidro se cravaram nas suas coxas e no bumbum. A cena foi horrível. A quantidade de sangue era enorme e o Xander gritava de dor. Eu me senti desesperado e impotente. Felizmente, o Xander foi levado ao hospital imediatamente e todos os convidados foram esperar lá pelos médicos. A mãe dele estava devastada, chorando inconsolavelmente, enquanto os médicos retiravam os estilhaços de vidro. Mas não era só isso. Segundo o que os médicos disseram, os cacos de vidro chegaram muito perto de cortar uma artéria importante que passa por aquela área. Se isso tivesse acontecido, talvez meu amigo não estivesse contando a história. Os médicos levaram cerca de 3 horas para fazer tudo, e no final, disseram que o Xander estava bem. Decidimos comemorar o aniversário dele no quarto do hospital naquele ano. Depois disso, ele e eu nunca mais fizemos uma piada. Além disso, quando os pais dele notificaram a escola sobre o que aconteceu, os professores de ciências e a equipe finalmente descobriram quem estava roubando os tubos de ensaio. Foi a pior festa de aniversário que eu já vivi, e hoje, toda vez que ligo para o Xander para desejar feliz aniversário, ainda lembro do incidente. Somente 3 pessoas sabem dessa história, porque eu nunca a conto. Já se passaram 14 anos e ainda me incomoda, mesmo não havendo mais perigo. Durante o meu 2º ano na faculdade, eu estava me sentindo sobrecarregada e minha autoestima estava no fundo do poço.
Sempre fui muito estudiosa, mas perto do final, comecei a afundar e isso me afetou bastante. Nunca tinha reprovado em nada antes, e agora parecia que tudo estava indo ladeira abaixo. Naquele momento, eu estava passando por muitas mudanças na minha vida. Tinha acabado de terminar com meu namorado depois de 4 anos de relacionamento e meus pais estavam se separando. Tentei me convencer de que isso não estava afetando meu desempenho acadêmico, mas estava claro que estava, e isso me deixou muito frustrada. Acabei me deixando consumir por um estresse absurdo, achando que eventualmente toda aquela confusão mental ia passar, mas ainda me sentia completamente perdida. Minha irmã, percebendo o quanto eu estava mal nas últimas semanas, decidiu fazer algo especial para me animar. Desde que eu era criança, sempre quis conhecer Miami. Sei que pode parecer algo óbvio, mas, como cresci no interior dos Estados Unidos, a ideia de ir a um lugar tão agitado sempre me fascinou. Embora tenha viajado bastante com a minha família, nunca tinha ido a um lugar como Miami. Além disso, sempre fui fascinada pela cultura latina, e aquela cidade parecia uma pequena América Latina dentro dos Estados Unidos. Então, minha irmã organizou uma viagem de 5 dias para me ajudar a sair daquela nuvem negra. De quebra, comemorar minha formatura. Eu estava super animada e ansiosa para que o dia chegasse. Após semanas de planejamento, o grande dia finalmente chegou. Quando chegamos lá, parecia que eu tinha chegado ao paraíso. Eu amava Miami, e as primeiras noites foram incríveis. Tinha uma lista de alguns restaurantes que queria experimentar e passei horas curtindo a praia e observando as pessoas. Também fizemos vários passeios e aproveitamos bastante. Até aquele momento, eu nunca fui muito de sair para festas. Na verdade, só tinha ficado bêbada algumas poucas vezes na vida, então a vida noturna de Miami era novidade para mim. Minha irmã, por outro lado, adorava uma festa na nossa cidade e já estava ficando entediada de voltar para o hotel tão cedo todas as noites. Então, no terceiro dia, ela me convenceu a ir a uma balada pela primeira vez. Fiquei hesitante no início, mas acabei indo porque estava me sentindo bem e pronta para novas aventuras. Era uma noite de sábado no meio do verão. Quando chegamos à balada, vimos que havia uma fila que dava a volta no quarteirão. E ficamos lá esperando uma eternidade até que finalmente nos deixaram entrar. No momento em que entrei, o volume da música me atingiu em cheio, e minha irmã me levou direto para o bar para beber algo com um nome bem engraçado. Algo como Harnavo. Não tenho certeza do nome, mas foi algo do tipo. Isso me fez rir muito, então decidi relaxar e começar a experimentar um pouco de tudo, enquanto tomava mais bebidas. Fui dizendo para mim mesma que essa seria a temática da noite. Esquecer dos meus problemas e aproveitar tudo o que Miami tinha para oferecer. Enquanto tentava coisas novas, percebi o quanto eu era chata antes, e agora estava no lugar mais eletrizante do mundo. Porém, talvez eu tenha exagerado um pouco, pois, após cerca de 45 minutos dançando e bebendo sem parar, acabei me empolgando demais e logo senti que estava prestes a desmaiar. Sabia que estava bem bêbada. Então, em determinado momento, só deitei em um sofá no andar de cima, olhando para a pista de dança enquanto minha irmã estava embaixo, dançando ao som de Daddy Yankee com os caras cubanos que conhecemos na entrada. Ela realmente estava se divertindo enquanto eu só tentava me recuperar. De repente, percebi que precisava ir ao banheiro. Me levantei do sofá e comecei a procurar o banheiro. Mas, justo naquele momento, um cara enorme se sentou ao meu lado. Eu podia sentir o couro das calças dele grudando na minha perna. O cara era uma montanha, quase 1,80 metros de altura, e parecia um fisiculturista. Admito que ele era bem atraente, mas eu estava tão fora de mim que nem dei muita bola. Só queria achar o banheiro. O cara sorriu para mim e gritou alguma coisa por cima da música. Como fica? Mas eu não ouvi direito, então ri nervosamente e tentei me levantar novamente. Mas, então, ele me puxou pelo vestido e me forçou a ficar em pé ao lado dele. O sorriso amigável que ele tinha antes sumiu. Num tom sério e nada amigável, ele disse que eu não tinha permissão para sair. Nesse momento, de alguma forma, fiquei completamente lúcida, como se os efeitos da bebida tivessem desaparecido de repente. Nunca tinha vivido algo assim antes, mas não ia deixar um cara, não importa o tamanho, me tratar dessa forma. Quem ele pensava que era? Tentei me levantar novamente,
mas ele me parou com muito mais força. Achei aquilo extremamente grosseiro, mas não senti medo, pois havia muita gente por perto. Então ele me disse: "Você é muito sexy. Que tal eu te levar até o banheiro?" Eu arregalei os olhos. Será que ele realmente tinha dito isso? Foi quando meu instinto de defesa entrou em ação. Dei-lhe um tapa forte e me levantei, tentando me afastar dele. Eu me senti extremamente desconfortável, mas não com medo, graças à quantidade de pessoas ao nosso redor. Mas, enquanto me afastava, ouvi a risada dele atrás de mim e ele gritou algo que ainda ressoa na minha cabeça: "Estou decidindo se vou manter seu rosto depois de cortar o resto do seu corpo em pedaços." Essa frase ainda me assombra hoje, e não consigo tirá-la da minha cabeça. Corri apressada, procurando minha irmã na multidão da pista de dança, mas não a encontrei. Decidi pegar o celular e mandar uma mensagem para ela para ver se ela me havia chamado. Estava tentando me afastar daquele cara horrível e entrei no banheiro para poder falar com ela, já que o som da música e as pessoas gritando não me deixavam ouvir nada. Embora houvesse barulho, não era o suficiente para que ela não me ouvisse, então entrei em um boxe e liguei para ela. Enquanto esperava, ouvi a porta do banheiro abrir, e alguém entrou bem ao meu lado. Quando olhei por baixo da divisória, vi as inconfundíveis botas de couro com fivelas que o cara usava. Nesse momento, meu coração parou. Eu sabia que ele sabia que eu estava lá. Segurei a respiração e desliguei o telefone, olhando fixamente para os sapatos dele, sem ousar me mover. Ouvi a porta da frente abrir, e um grupo de garotas entrou. Uma delas disse: "Ei, você está no banheiro feminino? O que está fazendo aqui?" E outra disse que chamaria a segurança. Depois disso, ouvi ele dizendo: "Estou indo embora." E então seus passos foram em direção à saída do banheiro. Naquele momento, entrei em pânico e corri em direção à saída do clube, sem olhar para trás. Quando saí, fiquei um pouco em pânico, mas, para minha sorte, minha irmã estava ali, tentando me chamar para saber se eu estava pronta para ir. Peguei sua mão e a arrastei para a rua, gritando que precisávamos ir embora imediatamente. Pegamos o primeiro táxi que apareceu e voltamos para o hotel, seguras e salvas. Só quando chegamos lá que contei tudo para ela. Ela ficou totalmente chocada e sugeriu que chamássemos a polícia. Mas, como já estávamos decididas a deixar isso para trás, mudamos nosso voo. No dia seguinte, voamos de volta para casa. Eu passei anos procurando informações sobre aquele cara online, tentando descobrir se ele voltaria para a área, mas nunca mais ouvi falar dele. Eventualmente, superei essa experiência na maior parte, embora tenha sido, sem dúvida, um dos momentos mais assustadores da minha vida. Nunca soube quem ele realmente era ou se ele disse aquelas coisas só para me assustar, ou se ele tinha realmente intenções malignas. A verdade é que nunca quero cruzar o caminho dele novamente. Muitas pessoas dizem que os cruzeiros são algumas das coisas mais relaxantes e luxuosas que você pode experimentar. O cruzeiro em que eu acabei indo não foi ruim em termos de luxo, mas depois de quase morrer, eu não chamaria de uma experiência relaxante, nem de longe. Para ser sincero, eu não tinha planos de tirar férias, quanto mais ir em um cruzeiro, mas a vida, às vezes, surpreende. Raul, um cara que eu conheci no Tinder, me disse que era o capitão de um navio. Para minha surpresa, ele não estava brincando. Depois de sairmos algumas vezes, ele me disse que queria comemorar meu aniversário no cruzeiro dele e que teria um quarto preparado para mim. Essa ideia parecia ótima e eu estava super empolgada, já que nunca tinha ido em um e achei que seria um lugar incrível para apagar as 25 velhinhas. Quando o dia da viagem chegou, eu percebi que não estava na lista de passageiros e não tinha um quarto privativo, o que parecia estranho e um pouco desconfortável. Só nesse dia Raul me contou que eu não iria como passageira, mas como acompanhante dele. Não vou negar que isso me chocou um pouco no começo, mas depois entendi que o Raul era uma pessoa boa e estava tentando me dar um momento especial. Um cruzeiro luxuoso no Caribe não é exatamente barato, e dessa forma eu poderia aproveitar a experiência toda sem ter que pagar o preço exorbitante do pacote. Fiquei só um pouco surpresa por ter que dividir o quarto com ele. Quer dizer, ele era um cara muito legal e até aquele momento estávamos nos dando super bem, mas não havia confiança o suficiente para dividir um quarto ainda.
mas não queria criar um climão por causa disso, então decidi deixar as coisas fluírem. Além disso, eu me sentia muito confortável com ele. Eu sempre passo meus aniversários cercada de pessoas, mas dessa vez estava só com ele, e ele estava trabalhando. Porém, isso não me incomodou tanto e ele me prometeu que faríamos uma pequena festa de aniversário no quarto dele, que me apresentaria à equipe dele e que eu poderia passar um tempo com os amigos e a família nos dias seguintes. Então, pensei que estava tudo sob controle. Antes de ir para o quarto dele, decidi dar uma volta pelo navio. Depois de passear pelo cassino, pelas lojas e tomar alguns coquetéis no bar, estava caminhando por um corredor longo e solitário, a caminho do quarto do Raul, quando de repente dei de cara com duas mulheres meio estranhas que apareceram do nada. Elas me olharam com uma expressão zangada e eu olhei ao redor, um pouco confusa, me perguntando de onde elas tinham vindo. Mas antes que eu pudesse reagir, uma delas apareceu na minha frente num piscar de olhos, com uma velocidade assustadora. Agarrou meu cabelo e me arrastou para longe do quarto do Raul. Nesse momento, entrei em pânico e corri o mais rápido que pude. Depois de me acalmar um pouco, decidi procurar o Raul na ponte do navio. Por sorte, ele estava sozinho e ainda não tinha ido para o nosso quarto. Eu não me atrevi a contar a ele que vi fantasmas. Ele provavelmente ia achar que eu estava maluca. Não seria a primeira vez que eu via figuras que não eram deste mundo. Digamos que isso é um dom que me acompanha desde a infância, mas era a primeira vez que uma delas me tocava, e nesse caso, para me agredir. Então, não estava totalmente certa ainda. Estava muito chocada com aquele encontro, mas não queria criar um clima estranho entre eu e o Raul, então só falei que tinha visto umas garotas perto do quarto dele que tentaram me assustar. Raul pegou o comunicador e chamou o vice-capitão e juntos fomos até o quarto dele, mas não tinha ninguém lá. Fiquei meio surpresa, pois o lugar geralmente é bem movimentado. Para ser sincera, o que eu vi não era normal e isso só confirmou que, de fato, aquelas mulheres não eram deste mundo. Mas por que elas me atacaram? Me desculpe, é que a mulher que vi estava com medo, mas talvez ela tenha ido embora. Só isso. Eu disse, me sentindo um pouco desconfortável. Não se preocupe, eu posso fazer uma pausa e ficar com você até você se acalmar. Não sou o único que está comandando o navio. Vamos pro quarto? Tá, ele respondeu de forma gentil. Eu vou garantir que tudo esteja pronto para a sua festa de aniversário. Quando chegamos ao quarto, comecei a explorar, embora um pouco assustada, enquanto o Raul procurava algo no guarda-roupa. Olhei ao redor e não vi nenhuma decoração de aniversário ou coisa do tipo. Só um quarto bonito e nada mais. Talvez tivesse um presente enorme escondido no guarda-roupa, pensei. Foi então que, ao olhar no espelho, o que vi me fez gritar e dar um salto para trás. No reflexo estavam aquelas duas mulheres, mas agora seus rostos estavam deformados e com feridas de faca por todo o corpo. Ambas as figuras me encaravam, apontando para o Raul. Quando virei os olhos em direção a ele, percebi que ele segurava algo brilhante, visível apenas no reflexo do espelho. Não era um presente de aniversário, era uma faca. De repente, o Raul começou a se aproximar de mim lentamente, com um sorriso enorme no rosto, mas não mais doce e gentil como sempre, e sim sinistro. Feliz aniversário, ele disse. E o que você pensa em fazer com essa faca? Eu perguntei, sentindo um pouco de nervosismo. Você não gosta de surpresas? Ele sussurrou, se aproximando ainda mais. Essa brincadeira não era engraçada para mim. Eu quero sair daqui, eu gritei. Raul ficou na frente da porta, o que me deixou clara a impressão de que ele não me deixaria ir embora. Quando olhei para a porta, percebi que estava trancada. De repente, ele avançou contra mim com a faca. Embora eu tenha conseguido desviar, acabei caindo e batendo a cabeça em um móvel. Eu estava tonta, e o Raul percebeu isso. Ele se colocou de quatro, como um animal, e começou a se aproximar lentamente de mim. Ele estava como um gato brincando com sua presa antes de acabar com ela. Tentei me levantar, mas ele me puxou pela perna e caí de novo. Nesse momento, comecei a ver tudo embaçado. Foi aí que percebi que o sangue estava saindo da minha ferida e caindo pelo meu rosto, entrando nos meus olhos. Limpei com a camisa e ele começou a rir como um psicopata. Olhei ao redor, procurando uma rota de fuga ou algo com o que eu pudesse me defender.
e percebi que tentar fugir ou confrontar o Raul de qualquer forma era missão impossível. De onde estava, ele se esticou e passou a faca no meu rosto, rindo de forma assustadora, e então disse: "Desculpe, linda, mas não posso evitar. Eu sou um caçador, um predador. É da minha natureza. E agora você é minha presa. Nunca te disseram em casa para não confiar em estranhos." Nesse momento, pude ver o puro mal refletido nos olhos dele e soube que, a menos que eu fizesse algo, não sairia viva de lá. Foi quando me lembrei das duas mulheres que vi. Imediatamente, ficou claro para mim que elas também tinham sido vítimas do Raul. De alguma forma, estavam tentando me avisar sobre ele. Eu não podia morrer ali. Não podia deixar que terminasse assim, mas não sabia o que fazer. Porém, justamente quando esses pensamentos estavam rodando na minha cabeça, eu vi as mesmas mulheres atrás do Raul, só que agora elas pareciam cadáveres em decomposição, com a pele pendurada no rosto. De repente, ambas abriram a boca e cuspiram uma porção de bichos. Isso me fez gritar de terror, a plenos pulmões, enquanto olhava para as mulheres atrás do Raul, o que fez ele se virar para olhar também. Mas, no momento em que ele se virou, senti como se uma força invisível me puxasse e me erguesse abruptamente para a porta do quarto, que se abriu com um impacto, me jogando para o corredor. Eu me levantei, meio tonta, com o corpo todo doendo pela queda, mas assim que percebi que estava fora do quarto, a adrenalina tomou conta de mim e comecei a correr, gritando por socorro. Vendo que sua presa, como ele me via, estava escapando, Raul ficou consumido pela raiva. Sem pensar, avançou contra mim com a faca. Mas dessa vez, ele não iria conseguir. Não havia jeito de ele me alcançar. De repente, vi alguns seguranças que, provavelmente alertados pelos meus gritos, correram e o pegaram antes que ele pudesse se aproximar de mim. Sua impulsividade trabalhou contra ele dessa vez. Embora ele tentasse se justificar dizendo que eu era uma ladra que havia invadido seu quarto, não havia como eles acreditarem nele. Eu contei tudo para os oficiais e eles o levaram. Me levaram para a área médica e me deram os primeiros socorros. Felizmente, a ferida na minha cabeça foi superficial e eu só precisei de alguns pontos e analgésicos para me recuperar. Os médicos me disseram que eu teria pesadelos por algum tempo, mas logo ficaria melhor. E foi o que aconteceu. No entanto, nunca mais voltei àquele navio, nem a um cruzeiro. Não depois do que aconteceu. Eu nunca mais iria confiar em Raul e naquilo que parecia um mundo tão perfeito. Para mim, aquilo foi um pesadelo que se transformou em uma experiência que me mudou para sempre. Eu acho que estou perdendo a sanidade, porque há dias venho tentando controlar minha raiva e não consigo. Eu deveria ter me casado há 3 dias, mas agora estou fugindo de algo que saiu do controle. Tudo começou quando eu estava me preparando para o casamento e ouvi alguns caras fazendo comentários sujos sobre a minha namorada. Eles eram amigos dela, então eu não podia acreditar que estavam falando algo que não era verdade. Tinha que haver uma explicação. Ela simplesmente não fazia essas coisas. Tentei me acalmar, apertando os punhos, mas não funcionou. Eu vinha trabalhando no controle da minha raiva há meses, mas ouvir esses rumores sobre ela me fez sentir que tudo estava desmoronando. No próprio dia do nosso casamento, eu queria perguntar a ela se o que eles estavam dizendo era verdade, esperando que ela negasse, mas, ao me aproximar do quarto dela, vi os mesmos caras rindo e conversando com ela, depois de se gabarem das coisas nojentas que tinham feito com ela. Eu senti que ela estava me fazendo de tolo. Será que ela realmente pensava que eu era tão ingênuo? Não pude deixar de me perguntar se, talvez, o filho que eu estava esperando não fosse nem meu. De repente, uma repulsa profunda por ela tomou conta de mim. Eu precisava recuperar minha dignidade depois de tanta humilhação. Então decidi esperar esses caras se isolarem em algum lugar e dar a eles o que mereciam. Foi aí que vi os pais da Mia conversando com eles. E isso incendiou ainda mais a minha raiva. Se eles estavam envolvidos nisso, era como jogar gasolina no fogo. Eu não podia esperar mais, então decidi agir. Ei, pessoal, vocês podem me ajudar com uma coisa? Perguntei, mantendo os punhos cerrados. Tentei sorrir, mas foi mais uma careta do que um sorriso verdadeiro. Claro, o que você precisa, disse um deles.
o que estava de terno azul, provavelmente achando que eu estava nervoso e não imaginava o que viria. É algo que eu planejei para a Mia. Não quero que nada dê errado. É para depois do casamento. Então vocês têm que vir comigo, falei, tentando parecer convincente. Eles estavam despreocupados. Sem perder tempo, começaram a me seguir. Eu os levei até uma sala de presentes que estava trancada. No momento em que entraram, tirei algumas chaves de fenda que havia roubado de um cara que veio consertar a luz. Antes que pudessem reagir, cravei as ferramentas no peito de cada um deles. Não houve tempo para gritar. Seus olhos se arregalaram antes de caírem no chão, sem saber o que estava acontecendo. Ninguém me faz de palhaço. Ninguém vê minha cara de idiota sem que nada aconteça. Se esse par de underline e minha namorada ousaram me enganar e me humilhar da maneira que estavam fazendo, achando que poderiam sair impunes, estavam terrivelmente enganados. Naquele momento, enquanto observava os corpos daqueles desgraçados ficarem azuis em uma poça de sangue, ouvi um grito abafado e me virei. Era a Verônica, prima da Mia, prestes a fazer barulho. Eu não podia deixar. Corri até ela. Tapei sua boca com a minha mão e a arrastei para dentro, cravando a faca em seu pescoço de forma rápida, para que ela não pudesse gritar ou fazer nada, assim como os outros dois. Quando tive certeza de que ela estava morta, deixei ela lá. Com os outros, ajeitei minha roupa e saí para encontrar a Mia, que já estava pronta. Desculpe, prima Mia, você não teve nada a ver com isso, mas foi inoportuna, e isso às vezes te coloca em apuros. Ao chegar ao quarto da Mia, ainda furioso com ela, vi que ela estava vestida de branco, toda brilhante, e meu coração apertou por um segundo. Mas então me lembrei de como ela me traiu com aqueles caras e quem sabe com quantos outros. E aí, aquela beleza deslumbrante só reacendeu a minha raiva. Comecei a me aproximar lentamente, mas um par de garotas, rindo loucamente, bloqueou meu caminho antes que eu pudesse entrar. Você não pode entrar, não pode vê-la até a cerimônia, disseram elas, e me arrastaram para o lugar onde tudo aconteceria. Quase ri para disfarçar, mas isso teria chamado muita atenção, então tentei manter a compostura. Finalmente, fiquei no altar, esperando a chegada dela, cercado pelos padrinhos e por todos os presentes. O tempo parecia estar parado enquanto eu esperava que ela fosse trazida. De repente, a música de casamento começou a tocar, e eu olhei para o corredor. Lá estava ela, com um sorriso que me tirou o fôlego. Meu Deus, eu estava louco por ela. Não podia negar, mesmo que quisesse. Nervoso, comecei a mexer na minha gravata, sem perceber. Mia se aproximou de mim com um olhar que eu poderia jurar que era de amor. Então me lembrei de como eu me sentia por ela, daquele brilho radiante nos lábios dela, daqueles olhos profundos que me fizeram sentir como se estivesse caindo em um abismo. Por um momento, pensei que talvez eu pudesse perdoá-la, que poderia esquecer o que aqueles caras disseram mais cedo e simplesmente limpar a lousa e começar uma vida ao lado dela. Eu a amava, apesar de tudo, e não conseguia imaginar meu futuro sem ela. Respirei fundo, tentando controlar meu coração, e peguei a caixa com a aliança. Coloquei suas mãos macias nas minhas e coloquei a aliança no dedo dela. O toque suave da pele dela me deu calafrios por todo o corpo, e meus olhos se encheram de lágrimas enquanto ouvia os votos dela. Eu não podia acreditar que palavras tão bonitas e aparentemente genuínas saíam de uma boca tão linda, mas tão enganadora. As palavras daqueles caras ecoavam na minha cabeça repetidamente. Eu já tinha caído nessa armadilha uma vez com ela, e agora minha mente começava a gritar. Eu não conseguia mais controlar. Então, meti a mão no bolso, sem que ninguém percebesse. Puxei a chave de fenda que ainda tinha. Quando ela se inclinou para me dar um beijo depois de dizer sim, levantei a ferramenta e cravei no coração dela. Sussurros de horror começaram a surgir ao meu redor, mas eu só consegui olhar para aqueles olhos azuis agora arregalados, cheios de descrença. Senti algo se apertando no meu próprio coração enquanto via o vestido branco dela se tingir de vermelho. As lágrimas começaram a cair no meu rosto enquanto ouvia a voz dela perguntando por quê. E quando ela começou a vacilar, eu não a deixei cair. A segurei nos meus braços enquanto seu corpo ia ficando mole. Gritos começaram a explodir em todo lugar,
mas eu só conseguia me concentrar nela. Por que você me traiu? Disse, minha voz tremendo. Eu não traí, ela respondeu, mas sua reação foi um soco no estômago enquanto ela dava seu último suspiro. Meu coração se partiu em 1000 pedaços ao perceber que estava perdendo ela. Mas foi então que ouvi alguém gritar o nome dela. Virei e vi outra garota, com uma semelhança impressionante com a minha, correndo em direção aonde eu estava. Lembrei que ela tinha sido apresentada a mim antes, e o nome dela era Nia. Ela era a prima dela. Meu coração afundou naquele momento e a verdade de tudo caiu sobre mim como um raio. Eu entendi o que tinha acontecido. Não era a Mia com quem aqueles caras estavam falando. Era ela. Meu mundo desabou ao perceber que eu tinha destruído tudo por causa da minha insegurança, minha falta de confiança e minha estúpida falta de controle sobre a raiva. Então, abracei o corpo dela, já inerte, gritando seu nome, mas não houve resposta. Ela tinha ido. De repente, vi um monte de gente correndo em minha direção. Foi quando ouvi alguém dizer que tinham chamado 911 e soube que eu não podia mais ficar ali. Olhei minha garota uma última vez antes de me levantar e correr para fora do salão de casamento a toda velocidade. Todos estavam tão confusos que nem perceberam que eu tinha sumido. Desde então, estou escondido, sentindo uma raiva constante por tudo que fiz. Sei que tenho que me encontrar com ela, que essa seria a minha única salvação, mas ainda não consegui reunir coragem para me matar com essa chave de fenda.